Olá, docinhos! Tudo bom? Gente, eu tô aqui gravando esses vídeos porque eu quero muito compartilhar esse conteúdo. A gente já falou sobre Eros, a gente já falou sobre Thanatos, conversamos também sobre Apolo, Dionísio, e agora a gente tá num tema assim que me empolga de uma forma que é a deusa do amor. Essa mulher, essa figura feminina que representa sensualidade, fertilidade, sexualidade, beleza e uma série de outros atributos que eu considero elementos muito significativos para a criação do meu trabalho. Muito bem, então vamos lá. Primeira coisa que eu falei para vocês foi um pouquinho sobre da onde veio, né? Assim, a gente pegou primeiro uma deusa mais conhecida, que é a deusa Afrodite, ou a deusa Vênus, né? Dependendo da tradição, se é grega ou se é romana, e eu falei um pouquinho sobre o mito dela, da onde que ela veio, como que foi o nascimento dela. Depois eu entrei numa parte mais filosófica, e é essa parte que eu quero conversar com vocês hoje, que é a construção desse templo. Há algum tempo atrás, quando eu estava refletindo sobre relacionamentos, eu fiquei pensando qual seria o meu relacionamento ideal. Eu gosto de imaginar as coisas, eu gosto de visualizar, e quando eu visualizo com cores, com texturas, com profundidade, sabe? Eu crio uma maquete 3D, um AutoCAD dentro da minha cabeça. Então, no meu relacionamento ideal, ficou muito claro que ele seria uma construção. Ele seria uma construção porque não existe a pessoa perfeita naquele momento. Em nenhum momento talvez exista. Mas existe uma forma de ir construindo algo que você pode construir com o outro ou com outras, né? E essa construção vai virando um certo templo, como se fosse algo tão sagrado e compartilhado entre as pessoas de uma forma tão devocional, que aquele ambiente fica consagrado, aquela relação fica consagrada. Por isso que eu pensei em um templo. E eu pensei então num templo grego, inspirado nos filósofos que eu já estudei, na mitologia. Eu imaginei uma edificação que tivesse 3 pilares. 3 pilares mostrando quais seriam as bases de sustentação desse relacionamento, que seria Philos, Ágape e Eros. Como que eu ia deixar Eros de fora, né? Não tem como. E esses 3 pilares, então, eles vão sustentar essa edificação, e no centro dessa edificação teria a chama da paixão. E essa paixão, ela é cíclica. Quem fica, por exemplo, na superfície de um relacionamento, talvez diga que a paixão não dura. A paixão, ela acontece no início do amor, ela vai desencadear uma série de reações no nosso corpo, mas com o tempo, com a constância, com a rotina, ela vai diminuindo e termina. Eu não concordo muito com essa visão. Na minha visão ideal, né, idealizada, eu penso que, na verdade, essa chama precisa, como qualquer chama, ser alimentada. A gente precisa colocar combustível na chama. Quando eu li o livro Mulheres que Correm com os Lobos, na verdade esse livro eu estou sempre lendo ele, né? Eu termino e começo de novo. Tem no capítulo da Mulher Esqueleto o momento em que ela fala da importância de perceber que os relacionamentos são cíclicos, que eles passam por esse ciclo de vida, morte e renascimento. E toda vez que a gente passa por uma morte, a gente se desilude, né? A gente vê uma camada do outro que não era exatamente aquilo que a gente estava projetando, idealizando, não era aquilo que a gente tinha pintado. Poxa, nossa, o príncipe virou sapo, ou a princesa virou bruxa, essas coisas. Mas encarar essa faceta da morte, do fim, da desilusão, leva a um grande amadurecimento na relação. Então, eu coloquei para mim o compromisso de sempre estar aberta a ver o que o outro tinha para me mostrar,
e a aprender com isso em vez de ficar apegada às minhas projeções e às minhas ilusões. Isso é vivenciar a morte no relacionamento. É claro que muitas vezes essas facetas que o outro mostra são facetas difíceis. Por exemplo, se envolve uma quebra de confiança, se envolve, por exemplo, uma traição, ou se aquela faceta que o outro está mostrando entra em choque com os nossos princípios e valores. Isso é bem interessante, porque muita gente nunca pensou, quais são os meus princípios e valores, o que me motiva, o que para mim é negociável, o que não é inegociável, quais são os meus limites rígidos, quais são os meus limites tênues. Por exemplo, o que é ética para mim, o que é respeito para mim, o que é liberdade, etc, etc, etc. A maioria das pessoas só vai seguindo um script que alguém falou, não sei quem, e não questiona. Só que quando o outro mostra valores diferentes, divergentes ou que entram em choque com os nossos, a gente fala, nossa, nunca acreditei que você pudesse ser capaz de uma coisa dessa, que absurdo. Enquanto que a gente tem ali uma oportunidade de conversar e de tomar consciência do que eu considero um valor e do que o outro considera um valor. Por que para ele determinada questão ética é negociável e para mim não é? E isso é muito interessante. Pode ser que vocês cheguem à conclusão de que vocês não vão ficar mais juntos, né? Pode ser que vocês aprendam a conviver com isso. Isso tudo vai depender principalmente do diálogo. Então, essas facetas da morte, elas vão trazer amadurecimento, porque logo depois dela vai ter o renascimento. O renascimento não necessariamente é o renascimento da relação, os dois juntos, os três juntos, etc. Mas pode ser o renascimento de cada um na sua esfera, agora como indivíduos e não mais como uma relação. Então, isso vai acontecer sempre que acontece um luto, depois tem o renascimento. É uma coisa cíclica que a gente observa na natureza, sabe, gente? Não tô aqui falando de nada, sei lá, de alguém voltar do túmulo, mas os nutrientes, o ciclo da água, o ciclo da lua, a natureza é cíclica e de alguma forma a nossa psique interpreta as coisas ciclicamente também. Para as mulheres fica tão fácil entender isso porque, diferente dessa lógica cartesiana, em que os ciclos são macros, né? Tipo o ciclo do ano, a mulher ela tem o ciclo lunar, que está conectado com a menstruação, com a ovulação, com o período fértil, com a lua. Então a gente percebe os ciclos com muito mais propriedade, com muito mais organicidade, né? Tá ali conectado com o nosso corpo do que talvez os rapazes. Mas eu até falo para os rapazes assim que vêm conversar comigo sobre essas coisas. Perceba o ciclo do sol, não só no seu macro, o ano, por exemplo. Perceba ele no dia. O sol se nasce, ele tem o seu ápice no meio-dia, que é o momento que está mais forte, mais intenso, e depois ele tem o seu declínio, ele se põe. E o nascer do sol é um espetáculo, e o pôr do sol, a morte do sol, também é um espetáculo fantástico. Então a gente não poderia se privar querendo escolher só o nascer do sol e nunca ver o pôr do sol. Da mesma forma que a gente não pode se privar de querer só viver paixões intensas e não querer viver a desilusão, a morte de um relacionamento. Nossa, que pesado, né? A pessoa tá falando de deusa do amor e fica falando de fim de relacionamento. Por que eu tô falando isso? Não é à toa que as deusas, que eram consideradas deusas do amor, da fertilidade, também tinham uma relação com a morte e com a guerra. Então, isso faz parte do ser humano e não seria diferente no arquétipo do feminino. Então, a gente talvez esteja mal acostumado de que a mulher é só maternal, a mulher é só beleza, nutrição, vida, gestação. Não, gente, a gente também tem esse lado e ela se chama mulher esqueleto. É bem importante, de repente, você convidar a mulher esqueleto para tomar um chazinho, conversar com ela, conhecer quem é essa figura arquetípica.
Ok, então a gente tem essa chama ela é cíclica e a gente tem esses pilares todos. Quando eu adentrei nesse templo e percebi as proporções dele, eu falei, calma, isso aqui que eu tô vendo é só a entradinha, isso aqui é só o hall, ainda tem câmaras mais profundas, e foi aí que eu aprofundei em cada um desses pilares representativos. Eles se tornaram verdadeiros portais. Primeiramente, filos, eu coloquei como o primeiro contato porque para mim faz muito sentido, antes de me relacionar com uma pessoa, me tornar amiga da pessoa. Então, conhecer, conversar, perceber quais são os nossos pontos em comum e gostar, sabe, da companhia um do outro, porque não adianta ter um sexo fantástico e vocês não curtirem ficar um com o outro, ficar aquele silêncio constrangedor, né? Ou até, tudo bem ter silêncio, mas esse silêncio, ele pode ser uma tranquilidade, sabe quando os dois estão em paz, assim, e até ficar juntinho, calado, cada um lendo um livro é gostoso. Então, esses momentos de companheirismo, para mim, estão relacionados a filos. E eu quis trazer para filos uma cor, e eu trouxe o rosa. O rosa, além de ser uma cor relacionada ao amor, ao relacionamento, a tudo que é fofinho, né? Então, eu também quis relacionar ele com filos. Próximo pilar que eu considero assim fundamental é o Eros. Gente, Eros é bem importante, né? Convenhamos, não dá pra gente não sentir aquele tesão, aquela atração pela pessoa com quem a gente tá. Mais ou menos também não rola, tem que rolar uma química. E o Eros, então, vai do prazer erótico, vai da conexão, do encaixe corporal, vai de gostar do cheiro da pessoa. Eros vai para essa intimidade que a gente constrói quando a gente se despe de todas as máscaras, de todas as roupas, de todo o status, né? E entra então nessa brincadeira de vamos testar os limites do prazer, vamos explorar como é que é o prazer um do outro e se entregar para esses momentos. Entrega para mim é uma coisa bem importante, porque se não tiver entrega, a pessoa tá ali só performando. E aí uma performance não tem presença, entende? Presença de qualidade, tempo de qualidade. Ok, tudo bem fazer uma rapidinha de vez em quando, mas entrar nessa relação, explorar e ficar horas nesse amor pode ser muito, muito interessante. E é claro que para simbolizar então esse pilar, eu escolhi a cor vermelha. E aí a gente vai para o nosso terceiro pilar, que é ágape. Ágape está relacionado ao amor devocional, ao amor espiritual. E para mim, nunca fez sentido um relacionamento, um amor, um sexo não ser algo senão sagrado, ok? Porque a gente compartilha fluidos, a gente compartilha emoções, a gente se deixa ali numa situação tão vulnerável e envolve uma energia tão fantástica, tão poderosa. Como considerar que isso é pecado? Na minha cabeça isso não faz nenhum sentido. Se você quiser, depois eu vou falar sobre isso mais no meu Apoia-se. E vou falar tudo o que eu acho sobre essa ideia pra lá de ultrapassada, ok? Então, ágape é quando a gente aprofunda a relação sexual e de companheirismo a um nível espiritual, quando eu reverencio a divindade que há ali no outro. E é aí que entra a minha nova paixão, que é o Tantra. O Tantra, ele é uma cultura, gente, milenar, que coloca a relação sexual como uma oração, como uma meditação e como uma forma dos dois se curarem de diversos traumas, de diversas dores, de diversos bloqueios energéticos, físicos. É uma coisa fantástica, é uma coisa impressionante. Então, no nível ágape,
esse casal ou esse trisal, não importa, né? A gente está aqui, nós somos livres para amar de todas as formas. Então, esse relacionamento vai ser um casamento sagrado, simbolizando todo o potencial da polaridade Yang com todo o potencial da polaridade Yin, e eles juntos formam um círculo completo, o Taiji, que é a plenitude. E é nessa plenitude que a gente pode vislumbrar a iluminação. Então, tudo isso para mim me parece tão fantástico e maravilhoso, e cada experiência dessa me desperta de tantas formas que não teria como eu não criar depois disso. Então, a energia sexual, espiritual e a energia de conexão com o outro, ela é tão fértil e tão criativa que ela gera novas vidas. Então, você pode ter filhos, não é verdade? Mas a minha energia sexual criativa está nesse momento totalmente voltada para a arte. Então, eu estou aqui criando cada vez mais música, arte, projetos, cursos, textos, livros. É uma exuberância sem fim. E eu acho tão importante a gente falar sobre isso, porque se a partir do momento que eu reprimo a sexualidade, instantaneamente eu reprimo também a conexão espiritual com o sexo. A partir do momento que eu transformo o sexo no tabu, o sexo numa coisa vergonhosa, instantaneamente eu bloqueio o fluxo criativo e bloqueio também a minha conexão espiritual. E eu considero que a criatividade do ser humano é um dos recursos mais importantes que existem, porque é através da nossa mente imaginativa, criativa e realizadora que a gente traz soluções para os problemas que vivemos, transformamos e criamos um mundo melhor. Eu estou fazendo isso através da arte, porque eu escolhi ser assim, porque esse é o meu talento. E o seu talento, qual que é? Para o que você está canalizando a sua energia criativa? Vamos conversar mais sobre isso? Vamos lá, se torne um apoiador ou uma apoiadora do meu trabalho e eu vou compartilhar com vocês tudo sobre o meu processo criativo e como que você pode aplicar isso também na sua vida. Tenho certeza que vai ser transformador. Muito obrigada, grande beijo!